Olá, irmãos. Eu me chamo Renata Borges. Eu sou do Núcleo Espírita Francisco de Assis e também do Núcleo Espírita Antônio de Aquino. Hoje nós vamos falar sobre o benfeitor Francisco de Assis. Mas, como sempre fazemos ao iniciar um trabalho, vamos ler uma página de preparação e fazer a prece. Caiu aqui no capítulo 17, Sede Perfeitos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais de ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário em suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então vamos iniciar o estudo fazendo a prece e dizendo assim: Senhor Jesus, querido amigo, queridos guias espirituais, amado benfeitor Francisco de Assis, mais uma vez, aqui estamos para a realização de um trabalho, de um estudo, onde os guias espirituais são os verdadeiros artífices. Que todos nós possamos aproveitar as mensagens, as orientações, as diretrizes, para sermos bons espíritos, bons instrumentos, pessoas de bem, espíritos de bem. Ampara os nossos corações, ampara os nossos familiares e que nós possamos, ao máximo, aproveitar as lições que serão passadas no estudo de hoje. Obrigada, Francisco de Assis, obrigada, guias espirituais, obrigada, amigos que sempre estão conosco e sempre permitem que nós façamos esses trabalhos para o nosso próprio engrandecimento. Muito obrigada por tudo, graças a Deus. Então, meus irmãos, falar sobre Francisco de Assis é falar sobre vida. E só para nós nos situarmos, né, eu não vou falar sobre a biografia dele, porque tem muitas questões, né, intrínsecas aí que nós podemos trabalhar. Mas só para nós nos situarmos, né, Francisco de Assis, nasceu Francisco Bernardone, na Idade Média, diz, né, aí no ano de 1173 ou 76, são datas, é uma data imprecisa, mas ele nasceu, Francisco reencarnou, tendo aí uma programação espiritual para exemplificar o Cristo na sua maior acepção. Francisco reencarnou, sendo a reencarnação, né, já tinha vivido aqui entre a gente, na época como João Evangelista, o amado discípulo do Cristo.
Então, ele já trouxe em si uma bagagem muito grande, uma experiência de vida muito grande, e pôde cumprir a sua missão, cumprir a sua tarefa, cumprir todo o seu messianato de amor. Francisco ele reencarnou numa época muito difícil, numa época em que os historiadores, né, eles falam que foi a Idade das Trevas. E a própria doutrina dos espíritos nos esclarece, está lá no livro do Miramês, ditado por Francisco de Assis, onde ele fala que muitos espíritos que foram, também está no livro A Caminho da Luz, espíritos que foram afastados da Terra para a encarnação do Mestre Jesus, eles retornaram nessa época. Então, vamos imaginar, né, uma época muito difícil, onde nós tínhamos aí situações de muita miséria e muita dor. E na época, né, de acordo com alguns estudos que nós fizemos, o que foi retratado, né, o que foi relatado para a gente, é que havia somente duas classes sociais, os ricos e os miseráveis. Então, assim, as guerras aconteciam muito frequentemente. Os duelos ocorriam, só que a gente pode falar assim, mas hoje também acontece. Sim, mas antigamente a gente não se escandalizava com tudo isso. Então, nós estamos vivendo um momento muito semelhante ao que Francisco vivenciou. E Francisco soube com o amor que já tinha, com os ensinamentos do Cristo, com toda a sua moralidade, ele soube passar pela dificuldade. Passou pela dificuldade como qualquer um de nós passa, com desafio, com dor, mas, acima de tudo, né, com a convicção, com a certeza de que tinha que cumprir algo muito maior para o seu próprio crescimento, auxiliando a humanidade. Tanto que Francisco é um dos santos, né, um dos espíritos considerados santos, que é um espírito que foi mais biografado. É um santo que foi mais biografado devido à sua magnitude, porque ele exemplificou o evangelho do Mestre, né? Então, Francisco de Assis, além de ser conhecido pelo amor aos animais, ele conseguia se comunicar, né, com todos os reinos, vamos colocar assim. Francisco, ele tem uma oração que diz, né, que foi ele que fez. Alguns historiadores dizem que não, que ali tem todos os ensinamentos franciscanos, mas ele tem a oração da paz. E a oração da paz que pode servir de rumo para as nossas vidas e também pegar essa oração e entender todo esse processo que Francisco vivenciou. Porque quando a gente vê esse espírito que conseguiu superar muitas adversidades, né, que conseguiu vencer a si mesmo, às vezes passa pela nossa cabeça de que ele conseguiu tudo isso de uma vez só. Que ele conseguiu tudo isso quando ele se transformou em Francisco de Assis e deixou de ser Francisco Bernardone. Né? Não sei se todos sabem, mas foi porque o pai não aceitava que ele seguisse o Cristo, que ele se desprendesse dos bens e tomasse um novo rumo. O pai o criou para ser um nobre, né? Um cavaleiro do Cristo, para ser aquele homem, aquele jovem que iria substituí-lo, né, na venda dos tecidos, que naquela época era algo muito, muito bom, rendia muitos bens. Só que Francisco entendeu que a sua missão era outra. E ao seguir essa missão, seguir o seu coração, o pai o deserdou, o pai teve muitas dificuldades aí de compreender esse novo momento de Francisco. Então, Francisco falou que, a partir daquele momento, né, que ele foi expropriado, vamos colocar assim, dos bens em praça pública, ele se tornaria Francisco de Assis e deixaria de ser Francisco Bernardone. Mas a mudança ela não veio aí. A mudança de Francisco ocorreu durante toda a sua existência.
Em todos os momentos, Francisco procurou fazer a diferença, ele procurou ser diferente. Então, nós podemos entender que também é a nossa realidade, também é o nosso momento, nós que hoje estamos envolvidos com o Evangelho do Mestre Jesus, entendendo que essa verdade nos atinge, né, através da doutrina dos Espíritos. Nós hoje estamos no processo de transformação. Então a gente renasce todos os dias. Todos os dias a gente se supera, todos os dias a gente tem aí adversidades, a gente tem momentos felizes, mas isso faz parte da nossa vida. Então, se nós pegarmos a oração da paz, né, que Francisco também trouxe para a gente, vamos começar, né? Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Então, a gente pode aí dizer que foi quando ele entendeu, ele recebeu o chamado do Cristo e conseguiu entender o que ele precisava fazer. Esse chamado, né, na verdade, foram 3. O último foi o penúltimo, né, foi quando ele estava indo para as cruzadas, que naquela época era algo nobre, né, era ser um cavaleiro do Cristo, você, em nome do Cristo, brigar. E aí Francisco de Assis entendeu, recebeu ali o chamado do próprio mestre, dizendo: Francisco, a quem tu queres servir? Ao servo ou ao Senhor? Aí Francisco, né, com toda a sua magnitude, sendo aí a reencarnação do João Evangelista, já tendo conquistas morais, mas acima de tudo decidindo, porque não basta nós termos essas conquistas se nós estamos aqui ligados à matéria e não fizermos as escolhas certas. Então Francisco ali decidiu que ele seguiria ao Senhor e não ao servo. E aí o mestre falou: então volta, Assis, que será dito a você o que deve fazer, deverás fazer. E assim Francisco fez, voltou a Assis e começou ali o seu processo de transformação. Quando ele diz: onde houver ódio, que eu leve o amor, nós podemos entender, pegar aí um exemplo da vivência com o pai. Porque o pai passou a odiá-lo, né? Passou a não mais respeitá-lo, não vê-lo como filho, a ponto de quando Francisco passasse na rua assim, ele xingava o próprio filho, maldizia esse filho, fazia com que esse filho se sentisse aí um réprobo, né? Então Francisco entendeu que aquela figura paterna, ela deveria continuar na mente e no coração dele. E como é que ele fez isso? Né? Francisco, ele andava com um mendigo chamado Giuseppe, e todas as vezes que o pai passava, maldizia, né, Francisco falava com Giuseppe: Giuseppe, me abençoe, para que eu jamais perca essa referência paterna e continue amando a meu pai. Então, onde havia ódio do pai dele, ele levou amor, mas levou amor a si mesmo. É interessante, né? Ele levou o amor e transformou aquele ódio do pai, né? aquela falta de compreensão, transformando aquilo em amor, trazendo para o seu próprio coração. Então, a ofensa, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Com o próprio pai, quando o pai prendeu ele no sótão por 20 dias, e aí, quando o pai viajou, ele comercializava tecidos, quando ele foi para a França, a mãe o soltou. Então, ali ele perdoou o pai dele, entendeu que o pai precisava de muito amor, e foi o que ele fez. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união. A gente pode pegar aí um exemplo muito rico, que foi o exemplo da Ordem Franciscana. Ele viajou para as cruzadas em missão de paz, que eu vou falar mais à frente. Foi uma outra viagem, se eu não me engano, foi na quinta cruzada, na sexta cruzada, ou quinta, não me recordo bem agora. Quando ele ficou 2 anos lá, naquela época, né, não tinha a modernidade, a tecnologia que nós temos, então ele não era tão simples viajar para o Oriente Médio da Itália. Ele foi e ficou 2 anos e meio lá.
Então, os irmãos franciscanos acharam que ele havia desencarnado, só que não. Quando ele retornou, o que havia ocorrido? A ordem tinha sido modificada. E aí, alguns preceitos imprescindíveis na concepção dele, né, a pobreza, a castidade, algumas coisas haviam sido deturpadas pelo Frei Elias. E aquilo o magoou muito, né? Ele ficou realmente muito sentido com aquilo. E aí, Clara de Assis, sua grande companheira de reencarnação, de jornada, né, que formou a Ordem das Clarissas, Clara foi até ele e percebeu a tristeza de Francisco. E questionou: Francisco, o que há no seu coração? E Francisco explicou para ela, né? E ela, muito inspirada, muito sabiamente, disse: Francisco, a obra é do Cristo, não é sua. Então, onde havia discórdia, o que ele fez, né? Ele percebeu que ele precisava continuar seguindo, continuar fazendo. E não é assim com a vida da gente, porque às vezes as pessoas não agem, não compreendem ainda o Evangelho do Cristo. Às vezes não compreendem, como nós ainda precisamos compreender muitas coisas, sentir muitas coisas e realizar muitas coisas. E o que nós devemos fazer? Né? Seguir em frente, continuar o nosso trabalho, continuar as nossas tarefas, continuar com a nossa jornada. Né? Eu lembro agora de uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes que me tocou muito quando nós estudamos o Encontro de Francisco. Nós realizamos todo ano, né, já tem aí 14 anos, sempre no mês de outubro, o Encontro de Francisco de Assis. Então, nós estudamos sobre a transição planetária e houve uma mensagem de Dr. Bezerra, psicografada por Divaldo em 2010, que nós estudamos. Então, Dr. Bezerra esclarece, né, já antecipando, antevendo aí essa situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele falava que a situação iria ficar difícil, complexa. Isso aí são as minhas palavras, né? Mas ele falava que nós iríamos sentir falta das coisas mais simples. E hoje a gente sente falta de abraço, de sorriso, de tudo isso, né, que nos aproxima das pessoas. Mas ele falava que o nosso amor não esfriasse, que nós não deixássemos esse amor esfriar. Então, a gente pode pegar isso para a nossa vida. Né? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Nós estarmos presentes na vida das pessoas, sendo presente, sendo o verdadeiro presente. Procurando levar, exemplificar esse evangelho que nós estamos estudando. Né? Então, continuando com esse pensamento da oração, tenha, onde houver dúvida, que eu leve a fé. E aí eu lembro também quando Francisco estava em Assis, quando ele recebeu aquele chamado do Cristo, e ele foi até a igreja de São Damião fazer a oração dele. E quando ele estava lá ajoelhado, né, com o crucifixo, né, tinha a figura do mestre, e novamente o mestre falou para ele: Francisco, vá e reconstrua a minha igreja. Francisco entendeu essa mensagem de uma forma muito literal, né? Uma forma que que ele entendeu? Que ele tinha que reformar a igreja. Então ele comprou material, fez lá tentou fazer uma obra na igreja. Depois ele entendeu que o que ele precisava era renovar o pensamento do Cristo. Mas não era só renovar o pensamento, o ideal cristão de amor, de paz, aquele cristianismo primitivo, não era simplesmente na igreja e nas pessoas, era nele. E não é o processo, não é o que a doutrina dos espíritos nos convoca, que nós utilizemos essas informações para nos transformarmos. É isso que a doutrina nos convoca, né? A essa transformação moral. E aí a gente continua o coração, onde houver erro, que eu leve a verdade. Justamente nesses conceitos cristãos que não eram cristãos, onde naquela época, né, tinha a questão bélica muito forte, tinha a despreocupação com o outro, ou seja, ele
levou a verdade sendo exemplo. Então ele auxiliava os pobres. Ele, na verdade, quando naquele nó, né, que tem no cordão franciscano, que são 3 nós: castidade, obediência e pobreza, o voto de pobreza de Francisco não era viver como miserável. A pobreza de Francisco de Assis era compartilhar o que se tinha. Então imaginemos, né, o que nós podemos compartilhar, o que nós temos hoje. Nós automaticamente pensamos em bens materiais, tudo bem, também são bens, né? Nós também os temos, mas nós temos hoje essa boa nova que é o Evangelho. Essa boa nova que nos consola, essa boa nova que nos tira do desespero, que nós começamos a aprender a viver com a dor porque sabemos que a vida continua. Então nós podemos compartilhar, não impor isso para as pessoas que convivem, que procuram esse auxílio. Olha só como nós podemos desmistificar muitos erros, né? Por exemplo, a questão da morte. A maioria, nós aprendemos culturalmente que a morte acabava com tudo. Só que a morte, ela foi desmistificada pela doutrina dos espíritos, né? Com a comprovação da comunicabilidade dos espíritos, a comprovação, né, através de fatos, através de estudos profundos de Kardec, embora a mediunidade já sempre tenha existido. Kardec só veio aí sob a orientação dos espíritos, dar nomes, né, nos orientar, fazer com que nós entendamos a mediunidade, compreendamos os seus efeitos e possamos trabalhar com ela, com a mediunidade, auxiliando o próximo e nos auxiliando. Então, quando ele trouxe, né, essa questão da verdade, né, onde houver erro que leva à verdade, nós podemos exemplificar nos dias de hoje também com tudo isso. Onde houver erro que eu leve à verdade, onde houver o desespero que eu leve à esperança. Então, Francisco, ele era de um otimismo vibrante, era um entusiasta da vida, era um missionário do amor. Por quê? Ele compreendia, né, ele tinha essa certeza da vida, da imortalidade. Ele tinha certeza que o Evangelho do Mestre era a solução para a vida dele. Né? Ele entendia que o Evangelho do Cristo o direcionava para Deus. Então, isso dava o que para ele? A esperança. E aí a gente entra na alegria, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Francisco de Assis, dizem os historiadores, ele cantava o tempo todo. Ele adorava declamar poesias. Ele era alegre apesar dos problemas. Ele sabia viver com alegria apesar de tudo. E aí, o que isso tem a ver com a gente, né? Porque por tudo que nós compreendemos da doutrina, pelas situações que nós estamos passando, que é um momento de prova, né, de uma provação coletiva, nós temos as nossas perdas, nós temos as nossas dores, temos os nossos desafios diários, mas a doutrina nos convoca a ter essa alegria. E essa alegria a gente pode ver, né, através também de toda a exemplificação, de toda a vivência de Francisco de Assis. Então, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Hoje, o conhecimento que nós temos, talvez nós não tenhamos conta ainda, né? Não temos percebido ainda, mas como todo esse conhecimento que nos tirou da ignorância e nos tira ainda, porque temos muito a aprender. Como esse conhecimento faz diferença na vida da gente hoje. Apesar de tudo, apesar dos nossos medos, das nossas inseguranças, nós hoje temos uma luz nas nossas vidas, que é esse conhecimento espírita, essa bússola, essa diretriz. Quando a gente entende que essa questão do milagre não existe, são leis, né, que organizam as nossas vidas. Quando nós entendemos que a vida continua, que nós somos espíritos imortais,
que vamos reencarnar quantas vezes for necessário e que os nossos amores, né, as pessoas, esses espíritos que nós amamos, que já partiram, nós os encontraremos. Quando nós entendemos hoje, né, que Deus, esse Deus justo e misericordioso, esse Deus bom, né, não é um Deus carrasco, nem um Deus punitivo, é um Deus justo e bom, que direciona as nossas vidas, que esse Deus dá o melhor para a gente, isso é sinal de que nós temos uma luz nas nossas vidas. Quando nós entendemos que nós fazemos parte de um universo imenso, imenso criado por Deus, e que nós, através das nossas boas obras, através dos nossos exemplos, nós podemos fazer a diferença e colaborar para que esse universo flua. Como? Com bons pensamentos, boas atitudes, o esforço diário de todos nós de sermos espíritos melhores. Então nós estamos fazendo o quê? Levando luz aos corações e principalmente aos nossos corações, porque nós somos automaticamente esclarecidos primeiros, né, do que todos. Então a gente poderia continuar aqui, ao mestre, fazer com que eu procure mais, consolar, compreender e amar. Foi o que Francisco fez, né, com os irmãos franciscanos, com todos aqueles que eu procurava. Consolava, compreendia. Tem até uma situação bacana, né, de um homem que foi curado por ele e aí resolveu seguir a ordem. Só que a ordem tinha a questão da castidade. Então, aquele homem ele foi perdendo a alegria, porque ele queria formar uma família, ele queria casar. E aí Francisco perguntou a ele. E ele falou, Francisco, é porque ainda tem essa necessidade. Aí ele, meu irmão, e seja feliz, seja cristão onde você estiver. Isso é compreender, isso é acolher, isso é amar. Porque ele entendia que é dando que se recebe. O que a gente der para a vida, a gente vai receber de volta. Então, se a gente der o melhor, nós vamos receber o melhor, porque é dando que se recebe. É perdoando, né, que se é perdoado. O que significa isso? Nós somos falíveis, somos espíritos falíveis. Então, eu necessito de perdão, eu necessito perdoar. Por quê? Todos nós estamos em evolução e é morrendo que se vive para a vida eterna. Morrendo, desencarnando somente, né? Não. É todos os dias quando a gente se esforça para morrer um pensamento ruim, uma atitude equivocada que nós temos o hábito de praticar, algo que não faz bem para mim, né? E para a sociedade. Quando a gente busca cessar com esse sofrimento, a gente está matando algo que não é bom e está renascendo. Então eu desejo que todos nós possamos renascer bravamente, viver bravamente, tendo uma referência gloriosa como Francisco de Assis, uma referência gloriosa, e tendo Jesus, nosso guia para ser seguido e nosso modelo para ser copiado. Então, eu desejo muita paz, que o amor de Jesus possa envolver os nossos corações, que nós possamos aproveitar esses momentos para refletir, para sedimentar a fé dentro de nós e jamais deixarmos o amor esfriar em nossos corações. O que nós pudermos fazer para auxiliar ao próximo, que o façamos. O que nós pudermos fazer para nos sentirmos melhores, felizes, que nós o façamos. E que sigamos confiantes que o Senhor nosso Deus é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Então, meus irmãos, muita paz, agradeço a oportunidade, que nós procuremos a felicidade em todos os momentos das nossas vidas, a alegria. Os espíritos dizem, né, que nós temos momentos alegres e momentos felizes, mas muito mais momentos alegres.
é que a gente se apega demais aos momentos tristes. Então, que saibamos passar com dignidade pelas nossas dores, que procuremos ajuda, que procuremos através da prece, através do Evangelho, da palavra amiga, através do Cristo, porque Ele está conosco. Ele é o nosso governador. Tá? Muita paz, muito obrigada. Que nós nos esforcemos todos os dias para sermos instrumentos da paz do Senhor. Graças a Deus. Doce Francisco, tu és mensageiro do amor. Francisco, terno Francisco, teus pés na terra semearam só o bem. Vem, leva-me contigo e ensina-me a querer aliviar a dor, mostrando-me que a fé é água pura, a banhar-nos coração. Francisco,